o Espírito Santo agindo, pela alegria dos corações que participaram ali da apresentação da criança, né, os avós, feliz, ali o meu nobre companheiro, Márcio Montanha, deve estar sorrindo por dentro, alegre, seu semblante, por mais um neto que Deus concedeu. Antigamente o povo desejava filho e não tinha. As esposas eram estéreis, como Abraão e tantas outras, e foi preciso Deus intervir para que elas pudessem gerar filho. Hoje é bênção de Deus, as crianças, parabéns para o Juninho, para a Anne, para o pastor Márcio Montanha, para o bispo Eliese, aí a bispa Claudelena, são os avós. Que Deus abençoe também a irmã Edna, né, que avisa também. Que Deus abençoe a todos por esse momento solene, que quase não tem muita significação para muitos, mas para mim dá uma riqueza, é uma grande bênção do céu. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Feliz é o homem que confia em Deus. Poder sentar, eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nessa noite, que todos possam sair daqui alimentado, radiante de alegria pela palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, não é? Então eu fico maravilhado. Fiquei também maravilhado pela derrota de Satanás. Pela derrota de Satanás. Fiquei muito feliz. Jesus vitória. Jesus vitorioso, vitorioso. Porque os inimigos estavam prontos para pular, gritar e vir expulsar nós da igreja. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Como Ele é poderoso, Ele derrotou o exército de Satanás, mentiroso, enganador. E foram centenas e centenas que deram guarida deram ouvido a Satanás e deixaram Deus e voltaram para o lado negativo. Mas graças a Deus, eu digo graças a Deus, sabe por quê? Porque só Deus e eu sei como foi que Deus levantou este vasto campo e o diabo se levantou desde o início que Deus me mandara aqui nessa cidade para a abertura dessa igreja. O inferno se levantou furiosamente, mas Deus o derrotou e mais uma vez Deus fez frente. Olha aí, irmãos, olha aí, irmãs, lá no STF, lá em Brasília, perderam aqui no Paraná, perderam em Curitiba, 14 embargadores deram a questão ganha para a ADN, a Assembleia de Deus. Fizeram vistoria na documentação, não encontraram sequer uma vírgula faltando. E lá em Brasília, recorreram para Brasília. Você sabe a riqueza, quem se levantou contra esse movimento, querendo tomar toda a riqueza da ADN, que são os templos, as igrejas, as terras. Eles queriam para eles, e se levantaram um grupo com mentira e saíram de casa em casa avisando os crentes que nós éramos ladrão, que tinha tomado a igreja. Quem fundou a igreja foi Deus e eu. Aqui não tinha sequer um crente, aqui não tinha sequer uma igreja. Foi fundada pela graça de Deus por mim em todo
e nunca requeri nada de ninguém. Isso aqui são fruto da obediência à palavra de Deus, fidelidade, honestidade, integridade. Todo o dinheiro que entrava aqui era aplicado aqui nas construções de igreja, como no Cibi, no Figueira, na Vila América e toda a região. Nunca pedi ofertas de fora, nunca vieram aqui e de repente o trabalho cresceu, desenvolveu, progrediu, aí juntaram para tomar, entraram na justiça, mas caíram por terra. A justiça nos entregou o direito à vitória. Por unanimidade lá em Brasília, todos os juízes, advogados que lá estavam, votaram a favor nosso. Uma salva de palmas, meu irmão. Uma salva de palmas bem forte, porque Satanás caiu por terra. Mais uma vez, se levanta para cair. Deus está nesse lugar. Essa obra é de Deus. Não adianta Satanás ficar falando, questionando por fora, com mentira, com engano. Lamentavelmente, existe crentes dentro da igreja que dá ouvido ao diabo. Ora, eu estou aqui há 60 anos, militando na obra de Deus, já vi todas essas igrejas aí, passar pastores de 6 meses, 1 ano, não ficava em Cornélio. Eu fui taxado de testa de ferro, porque eu permanecia em Cornélio, porque Deus me chamou e Deus me enviou a essa terra. Nunca fugi e nunca tive medo de barba de onça. Deus sempre comigo, Deus sempre conosco. Eu gostaria que todos meus amados irmãos obedecessem a palavra de Deus, seguissem a Jesus nessa igreja. Estaria a vitória. Quem nos deu a vitória foi Deus. Nós não usamos mentira nem engano. Nós falamos aqui a verdade e por isso Deus nos deu a vitória em todas as questões e continuará nos dando vitória. Amém? Amém, irmãos? Eu não concordo com esse amém muito fraquinho. Um amém de fraqueza. Parece que nós estamos com medo dos perseguidores, com medo lá dos inimigos. Digam comigo, amém! Amém! Isto, para o diabo ouvir lá fora, porque aquele não entra não, aquele não entra. Entrar ele cai. Foi o que nós ouvimos aí, a minha neta cantando aqui, ungido de Deus. Então, meus irmãos, vejam, no tempo de Jesus, quem lê Bíblia sabe disso, o sofrimento de Jesus, a perseguição de Jesus, como o diabo se levantou furiosamente contra Jesus, desde quando ele nasceu, quando Maria deu a luz a Jesus lá em Belém da Judéia. Os pastores, os magos do Oriente e do Ocidente vieram para visitar lá a manjedoura onde Jesus nasceu. Passou lá no palácio, perguntou para Herodes aonde foi que o menino Jesus nasceu. Herodes não sabia e disse: olha, vai lá, se você descobrir aonde Jesus nasceu, volte aqui e fale comigo, porque eu quero ir para adorá-lo. Adorar nada, ele queria matar Jesus. Herodes queria matar o menino Jesus, porque ele não queria outro rei, e Jesus foi taxado de rei dos judeus. E isso vem vindo até hoje. E o que aconteceu, bispo? Aconteceu que Deus falara com José e Maria de madrugada. Escute essa, irmão. Maria e José não sabia do que? Da trama de Herodes para matar o menino Jesus. E decretou uma lei que as crianças de 2 anos para baixo do século masculino seria morto. Por quê? Porque ele não sabia onde estava Jesus. Escute essa, irmão. Isso aqui é importantíssimo para o senhor, para a senhora. Então Herodes ficou aguardando o regresso dos magos para informar onde Maria deu à luz o menino com José. De madrugada, Jesus
Deus envia uma mensagem para José e Maria: olha, levante depressa e vá para o Egito, escapa, vá para o Egito urgente. Herodes procura o menino para matar, fuja para o Egito. 2 anos, José obediente, Maria também, pegou a criancinha, colocou nos braços, montou no jumento e partiu de madrugada pelo deserto afora, para ir para o Egito. Precisava isso? Não, mas a fúria de Satanás, usando Herodes para matar o menino. O que eu quero dizer com isso? A fúria de Satanás contra esse movimento só levanta para cair. Jesus foi para o Egito com seu pai e sua mãe. Ficou 2 anos no Egito. Quando completou 2 anos, a mesma mensagem vinda de Deus fala para José e Maria: atenção, irmãos, volte, porque Herodes já morreu. Herodes, que perseguiu o menino, já morreu, está morto. Irmãos, nós somos homens de Deus ou não somos? Somos servos de Deus ou não somos? Somos autenticados pelo Espírito Santo ou não? Veja que quando Gideão, o povo de Israel plantava, colhia, os inimigos vinham à noite como gafanhoto e levavam toda a riqueza de Israel. E então ficavam pobres. Eles colhiam o grão e sepultavam. Aí um dia Gideão estava no lagar trabalhando, desanimado, desacioado, cabisbaixo, triste, de ver a aflição dos seus conterrâneos, de ver a situação dos seus companheiros, a fome, a miséria que assolava. Os inimigos eram como gafanhoto, o povo do Oriente e do Ocidente, vinham para roubar toda a riqueza de Israel. Irmãos, nós não estamos só, irmãos. Nós não estamos só. Deus está conosco. Maior é Deus do que aqueles que estão com eles. Por isso Deus nos deu a vitória. Lá existia centenas ou até mais juízes, advogados, bons advogados, contratados pela uma convenção nacional do Brasil, sentados em cima de ouro. E nós, servos de Deus humildes, trabalhando com amor, você vê, eles querendo tirar a riqueza de Cornélio Procópio. Graças a Deus, que Deus encorajou o bispo Eliel do Carmo Carvalho, Deus encorajou a pastora. Davi disse que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Eles eram inúmeros, nós só tinha um, como falou o bispo, uma advogada. Mas Deus estava na frente da advogada. Deus estava orientando tudo, falando no coração dos juízes, até o ministro lá, o juiz que lidera lá, o Alexandre de Moraes, voltou a nosso favor. Olha, Alexandre de Moraes voltou em nosso favor. Todos, por unanimidade, votaram em prol dessa igreja. Então eu pergunto, irmãos, por que você ficar questionando? Levanta a sua cabeça. Esse lugar você faz parte para aguardar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Os covardes vão embora, os tímidos vão embora, como no tempo de Jesus, quando Jesus estava falando, dando ensinamento. Pedro chegou para ele e disse: mestre, o
Escritura esse discurso que o Senhor está falando, que o Senhor está passando para a nave do salão da igreja. Jesus parou e olhou para Pedro. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus, que garantiu que não negava Jesus. Agora vem Pedro questionar com Jesus, com dó daqueles que não tinha nada a ver com Deus. Aí então, Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, o que está acontecendo? Alguém está dizendo que é duro o discurso. Quem pode suportar esse discurso que o Senhor está dando? Ele tem que dizer assim: maneira esse discurso, Jesus, porque o povo está indo embora. Jesus olhou para Pedro e disse: quer ele também embora? Pode ir embora. Eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Pedro se humilhou. Pedro reconheceu a falha dele. Quantos que estão na igreja? Quantos que estão na igreja? Parece que é santo, parece que vai para a igreja, parece que é. Está nesse meu questionamento daquele grupo que fez Pedro ser exortado por Jesus. Queremos também ir embora? Pedro reconheceu e disse: para onde iremos nós? Olhe, Pedro respondeu e disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Veja Jesus anunciando, divulgando o evangelho genuíno, pregando. Quando ele estava lá no monte jejuando, escute essa: Satanás veio para roubar a fé de Jesus, tirar a visão de Jesus, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus. Tu não diz que é filho de Deus? Tu não diz que é poderoso? Transforma essa pedra em pães no último dia do jejum. Portanto, os servos de Deus devem ter cuidado quando encerra o jejum, quando você está consagrando, quando você está em campanha de oração. Vigie, como disse Jesus, porque o diabo chega na hora certa. Jesus terminou de jejuar, ele chegou na hora certa. Se tu és, olha aí, põe na balança, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu e disse: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de meu Pai. Satanás caiu fora. Está por aí. Você é da DN? Você é da Assembleia de Deus Nacional? Você é lá do Valdemar? Não tem nem respeito como não tiveram com Jesus. Mas eu continuo com a minha missão. Nós continuamos com a nossa missão. Jesus não parou, Jesus continuou. Jesus continuou. E o diabo usava os seus adeptos religiosos para se levantarem contra Jesus, como o sumo sacerdote Anás e Caifás, Pilatos, até Barrabás, aquele homicida, aquele ladrão que estava processado, estava para ir para a cadeira elétrica, estava preso, porque ele era bonzinho. Barrabás era bonzinho? Não, Barrabás era um ladrão homicida, estava preso por muito tempo. Olha a escolha dos judeus incrédulos, olha que visão terrível. Jesus fazendo bem, curando, libertando, transformando, ressuscitando morto, abrindo os olhos cegos, dando audição surdo, curando os paralíticos, como nós ouvimos aqui a minha neta cantar o hino. Mas o que fizeram com Jesus, com ciúme e com inveja, o diabo usou de uma maneira terrível. Aquela voz lá do deserto: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Deus é conosco. Não se preocupe. Não se preocupe com aqueles que voltam atrás, como no tempo de Jesus, como no tempo de Moisés, como no tempo
de Tiago, no tempo de Moisés, levantou um grupo que houve divisória, e Moisés orou ao Senhor e apresentou a Deus. Eles se levantaram contra Israel, contra Moisés, o legislador de Israel. Deus, com seus braços fortes, resgatou o povo do Egito, tirando da escravidão, da miséria. O povo apanhava, chicoteava, era chicoteado pelos algozes, não podia parar para conversar, porque recebia chicotada nos carrascos. Meu irmão, isso acontece lá fora hoje. Quantas pessoas apanhando, quantas pessoas Satanás tem escravizado, quantas pessoas que têm ceifado a sua vida. Satanás manda ele tirar a vida, ele tira, manda sacar o revólver, dar um tiro no ouvido, tomar veneno, se jogar debaixo de um trem, se jogar debaixo de um carro, se jogar debaixo de um ônibus, trazendo dificuldade ao motorista. Quem é isso? O homem no natural não faz isso, mas o homem possesso de demônio é escravo do pecado. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quer vitória? Crê em Jesus. Quer ser abençoado? Crê em Jesus. Esta é uma palavra genuína para aqueles que desejam servir a Deus piamente e morar com Jesus na glória. Quantas afrontas o diabo tem feito para você, usando o membro da tua família, usando o teu marido, e você fica quieto, engole, e Satanás dá gargalhada na tua cara. Seja luz, seja luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantas pessoas em cima do muro, não sabem para onde vai, cocheando entre dois pensamentos, como disse o profeta Elias. Irmão, volte para Deus hoje, volte para Deus hoje, reconcilie com Deus hoje, seja um servo de Deus autenticado pelo Espírito Santo. Você fez uma confissão de fidelidade? Quantos que voltam? O ministro não é para todos. Ministro, pastor, pesa. A palavra pastor pesa. É uma tonelada. É uma tonelada que deixa o pastor andar assim. Quando eu me converti a Jesus, eu me converti jovem, tinha meus 20 anos, queria ganhar o Rio de Janeiro todo para Jesus, Bahia, Paraná eu conheço ali em Ponta Castor, as grandes metrópoles, pregando o Evangelho. Hoje eu não posso correr, hoje eu não posso pular como eu pulava, porque a idade chegou. Eu, minha esposa, dali, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nunca fugimos, nunca corremos. Qualquer coisinha, um vento sopra lá, o crente abandona a igreja. Que crente é você, irmão? Que crente é você trazendo dificuldade? O que acontece? Eu vi aqui agora, desculpe, mas eu vi aqui agora um anúncio que Deus não gosta, que Deus jamais vai gostar. Nós às vezes fechamos os olhos. A senhora está na igreja, tem um grupo de crente lá, abandona tudo, deixa as ovelhas despertas. O que Jesus falou? Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca de uma que estava desgarrada. Por isso que não é todo mundo que é pastor, por isso que nem todos podem ser pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas, o pastor dá vida pelas ovelhas, não deixa o lobo arrebatar as ovelhas. Quantas vezes esse que vos fala dormia no sítio, dormia em casa de família, de trabalhadores, para ganhar aquela família para Jesus, deitado via aquelas aranhas caranguejas
caranguejo cheio de pelo, subindo pela parede ao lado da cama. Não podia falar nada porque eu estava ali, fui dirigir culto na fazenda, no sítio. No outro dia saía às 5 horas da manhã para pegar circular, para ganhar uma alma para Jesus. Hoje tem essa grandeza. Hoje tem essa grandeza em toda a região de Cornélio. Não foi ninguém que fez, foi Deus com esse que vos fala. Londrina, Apucarana, Jandaia do Sul, Arapongas, não tinha um crente, pela graça do Senhor. Nós temos mais de 10 igrejas de Arapongas. Quem abriu o trabalho de Araponga é esse que nos fala, fazendo campanha evangelística, Rolândia, Guaraci, toda essa região. Hoje eu não aguento mais, hoje minha idade está chegando, 82 anos, não tem mais aquela coisa. Falo porque eu tenho amor na obra de Deus, eu amo as famílias, desejo ganhar alma ainda para Jesus. Mas eu convido vocês, permaneça. Cada dia eu digo, Deus, gratidão pela noite que o Senhor me concedeu. Sabe por quê? Passou de 70 anos, é canseiro e fardo. Você pode chegar a 80 pela tua robustez, diz a palavra. Então eu tenho que agradecer a Deus cada dia, cada momento, cada passo. Eu agradeço ao Senhor e estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu estou aguardando qualquer momento eu deitar e levantar lá com Jesus e tomar o café da manhã com Jesus. Com certeza. Então, Jesus chamou Pedro a atenção. Faça isso, meus irmãos. Ame a Deus, ame a Jesus, ame o Espírito Santo. Ame a sua igreja, ame o seu pastor, que dá vida por vocês, irmãos. Você está dormindo, ele está orando. Você está no seu trabalho, ele está orando. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor. Paulo falou sobre isso à igreja de Coríntio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida sem fim. Ou você vai para o céu, ou você vai para o outro lado. Qual dos dois você quer ir? Se você quer ir para o céu, obedeça, venha para Jesus. Ele deu a vida por você. Sorria, Jesus te ama. Eu estava sentado ali, estava olhando aqui para o meu companheiro, Márcio. Há quantos anos que eu conheço Márcio? Desde lá da Vila América, né? Firme. Tem passado por momentos difíceis, mas Deus está com Márcio. Jesus deu a vida por Márcio, a alma dele é preciosa quanto a minha. E nós estamos caminhando, pedindo graça para chegar lá. O céu é melhor! Aleluia! O céu é melhor! O céu é melhor! Deixa o mundo, o pecado, as orgias, a miséria deste mundo, que quer te levar para o inferno, mas Jesus quer te levar para o céu. Para o céu. Eu não reclamo para ninguém. Eu nunca quero, nem para Jesus eu questiono. Não. Eu desejo que todos estejam ligados, mãos dadas, caminhando para o céu, amando e sendo amado. Esse negócio de hoje está aqui, está ali, isso é de incrédulo. Nunca aceitei isso. O crente tem que saber o que ele quer. Eles fazem uma confissão de fidelidade. Aí vem, é pastor. Eu quero ser pastor. Uma ocasião eu até ignorei, porque no meu tempo não era disso. Só faltou jogar o bispo Elias contra o púlpito aqui para ser pastor. Quem chama é Deus, não é o homem. A chamada, a vocação vem de Deus pelo
vai iluminar, vai orientar o pastor, e ele que vai chamar. Não é a pessoa querer, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, é isso que acontece. Vem os problemas, abandona as ovelhas e cai fora. Sem compromisso, aqui é santo, aqui é lugar santo, sagrado, aqui só entra o santo, imundo não sobe no púlpito. Paulo chegou na igreja de Corinto e puxou a orelha de muita gente. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Timóteo, tem cuidado de você da doutrina. Timóteo, tem cuidado de você da doutrina, porque salvará tanto a você como aqueles que te ouvem. E Paulo tinha cuidado com os obreiros jovens. Ele amava, ele chorava. Você já pensou quantas lágrimas o servo de Deus derrama por causa de você? Para Deus te guardar, te proteger, você tem amado eles? Você tem obedecido à voz dele quando ele chama? O soldado lá no exército, quando o comandante chama, ele não diz, não, eu vou depois, não, vai na hora. Se não for na hora, a comitiva vai lá buscar o que tiver. Então, Jesus nos ensinou a boa lição. Vamos caminhar firme, vamos alicerçar a nossa vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele disse, eu vou para meu Pai. E se eu for, eu vou pedir ao meu Pai o Espírito Santo, o segundo Consolador, para que esteja com a minha igreja, para consolar, para orientar, para guiar, para interceder. Jesus viu que era necessário os cristãos serem cheios do Espírito Santo para resistir os dias maus. O homem no natural não resiste. Eu lembro que quando era jovem, as pessoas andavam, pastor Márcio, de peixeira na cintura, facão na cintura. Eles colocavam o punhal atrás por dentro da camisa. O Deus dele era o punhal, era o facão na cintura. Dizia que não levava desaforo para casa. Irmão, que é isso? Jesus nos tirou de lá. Jesus nos deu liberdade. Jesus nos tornou um povo feliz, transformado, libertado, tirado do cativeiro. E hoje nós andamos, a arma do crente é esse aqui. No Rio de Janeiro eu andava, ia dirigir culto nas favelas, favela perigosíssima. Saía de lá 10 horas da noite, descendo naquela escuridão, sabendo que era perigoso, que era traficante, drogado, maconheiro. E descia, Deus e eu. Nunca encontrei uma cobra sequer no caminho. Ganhando almas, evangelizando, abrindo ponto de trabalho no Rio de Janeiro. E ganhava aquele povo para Deus. Quando chegou no Rio, aquela festa. Meus irmãos, vamos juntos. Ano novo começou. Ame a Deus. Ame a Deus. Decida este ano ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Assim como o funcionário obedece o regulamento da empresa, que tem horário de entrar e horário de sair, por lei trabalhista, a igreja também tem horário de começar e horário de terminar. Tem os dias do trabalho. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha esclarecer melhor a vocês. Barrabás foi um homicida, foi um ladrão. Solta Barrabás e crucificam o Cristo. Olha, crucifica Jesus. O povo fizeram uma escolha terrível. Mandaram matar Jesus, prender Jesus.
e soltar Barrabás, solta Barrabás, solta, o povo aplaudia, irmão. O diabo usava aquele povo. Pilatos disse: mas que mal fez esse? Esse não fez mal nenhum para isto. Crucifica-o, crucifica-o e solta Barrabás. Esse ponto de interrogação está aí. Esse ponto de interrogação está aí, diante da sociedade. Solta Barrabás ou Cristo? Solta Barrabás os ladrões, os homicidas, e aquele que serve a Deus, que teme a Deus, que guarda a lei do Senhor, estão sendo presos, estão sendo humilhados, sendo levados à prisão, sendo queimados, sendo lançados na cova dos leões. Aqui, graças a Deus, não se escuta, mas vocês têm ouvido pelo jornal quantos missionários que morrem, quantos pastores não podem entrar com a Bíblia dentro do país. É momento solene. Olhe, cuide de você e de sua alma. Cuide de você e de sua alma. Você sabe, o Espírito Santo me lembrou aqui agora, uma leitura que eu fiz esses dias, que Daniel, na corte de Babilônia, profeta, se preocupava com o povo de Israel que foi exilado para a Babilônia, sendo escravo. Deus levantou Jeremias, levantou Ezequiel para profetizar. E Daniel, na corte babilônica, orava, lembrava dos ensinamentos lá de Judá, dos ensinamentos que o sacerdote passava, o rei passava, Ezequias, aquelas coisas maravilhosas do céu. Agora estava escravizado, não tinha liberdade, não podia dar glória, não podia cantar, não podia falar. E Daniel amava a obra de Deus. Ame a obra de Deus, irmão. Ame a esta obra. E Daniel orando. Aí Deus veio para Daniel e disse: Daniel, cuide de você. Cuide de você. Não se preocupe com o povo de Israel. Cuide de você aqui na Babilônia. Tenha cuidado de você, Daniel. Daniel ficou surpreendido com essa voz de Deus para o profeta Daniel. E esta voz cai hoje aqui em Cornélio. Cuide cada um de vocês para que sejam salvos por Jesus Cristo. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o bispo Primaz, Valdemar de Almeida Carvalho. Nós vamos agora com louvor